nós nos reunimos nesta manhã para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que derrame sobre nós a missão, a tua graça e o teu poder. Derrame sobre as nossas vidas o entendimento da tua palavra, para que nós possamos aprender nesta manhã qual é a tua vontade, qual é o teu querer para cada um de nós. E nesse desejo de aprendermos a palavra do Senhor, nós possamos ter o mesmo sentimento de compartilhar com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, até mesmo com aqueles que não se agradam de nós. Nós possamos compartilhar a palavra do Senhor para que haja crescimento no reino do Senhor. Quando olhamos para cada um de nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós somos falhos, que nós somos pecadores. Mas quando nós olhamos para a grandeza do Senhor, nós vemos um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que cuida e zela de cada um de nós. Então, a Deus, nós te agradecemos pelo decorrer dessa semana que se passou, pelas noites bem dormidas, pode mesmo aquelas mal dormidas, porque o Senhor sempre esteve do nosso lado. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal. E nesta manhã nós possamos sair daqui sendo gratos ao Senhor, já somente pelo nosso respirar, ainda mais pelo agregado da tua palavra e do teu conhecimento sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vai para a creche amanhã? Vai estudar. Vou estar só relendo aqui a leitura do clássico, para a gente poder estar recordando o que foi falado no domingo anterior, que se encontra em Atos, capítulo 5. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinassem esse nome? Eis que encheis de Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessa palavra. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora em Atos 12. Por aquele mesmo ponto, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro e Herodias dos Asas. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora a gente vai dando continuidade. A gente parou no ponto 2 do tópico 1, não é? A
perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam de sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes, enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Na esfera política, em Atos capítulo 12, do 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representavam o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro, sabendo que era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Então, irmãos, nós vemos o relato em Atos que essa perseguição na igreja tinha duas esferas diferentes. Primeiro, que nós vamos falar, é a esfera religiosa, que, como a gente já falou no estudo passado, os cristãos inicialmente eles começaram a ser perseguidos foi justamente por aqueles que eram ali naquele meio, né, que eram os judeus. Eles que eram a nação escolhida de Deus, que deveriam apoiar e abraçar a causa, né, de estar falando logo sobre a salvação. Eles começaram a perseguir os cristãos porque a mensagem dos cristãos era diferente, era um pouco diferente da dos judeus, né? Porque os apóstolos ali eles estavam pregando sobre Jesus, que veio ao mundo, que fez muitos milagres, que curou muitas pessoas e se sacrificou na cruz, né, por amor a todos. E eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam na ressurreição. Então, os apóstolos ali eles estavam trazendo um grande movimento, uma grande mudança ali naquela época, porque eles estavam pregando sobre Jesus, através do nome de Jesus eles faziam muitos milagres, e muitas pessoas estavam ficando maravilhadas, né, com todo aquele movimento, com aquela mensagem, porque diferente dos judeus, era uma mensagem que abraçava as pessoas, era uma mensagem sobre Jesus, que, né, devemos abandonar o pecado, mas também sobre o amor de Jesus que acolhia a todos. Porque os judeus, como eles eram a nação escolhida, eles excluíam todo o resto, eles excluíam os gentios ali e tal, e para eles só eles tinham o direito ali de ter acesso a Deus. Então chegou um povo com uma mensagem diferente, falando que a salvação não é através de nós, pessoas, assim, através de Jesus. Começou a pregar o nome de Jesus, a salvação, o amor de Jesus. Então aquilo ali causou um certo interesse nas pessoas e o judaísmo começou a regredir. Então isso causou um grande incômodo, né, para aqueles líderes ali. E essa perseguição, ela não tinha como objetivo corrigir. Eles não estavam querendo corrigir os apóstolos, não, eles estavam querendo calar a mensagem que eles estavam pregando, que era sobre Jesus. Eles estavam querendo parar o avanço da igreja. Então, essa doutrina que estava sendo pregada pelos apóstolos estava trazendo uma inveja dos judeus, como foi dito aqui, ó. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então, enquanto os judeus tinham ali todas aquelas leis, todas aquelas regras que excluíam muitas pessoas, vinha a nova mensagem, que era a mensagem de Jesus, que falava que a salvação não era através das obras, era através da fé em Cristo Jesus. Claro que nós sabemos que a obra também faz parte. As duas coisas devem andar juntas. Inclusive, na própria palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Então, como cristãos, nós devemos sim ter fé, acreditar em Jesus, mas é claro que devemos ter as obras, mas sabemos que não é pelas obras que somos salvos, sim pela graça de Jesus. Foi o sacrifício de Jesus naquela cruz que trouxe a salvação. Então, a mensagem dos apóstolos estava causando um grande incômodo ali naquela época. E a segunda esfera política, a esfera da
religiosa foi a esfera política, que Herodes mandou matar Tiago. Na realidade, o primeiro mártir cristão que a gente vê ali na história foi Estevão, né? Que foi apedrejado ali. E isso, inclusive, impulsionou Paulo, que era Saulo, a querer perseguir mais cristãos. Ele pegou ali uma permissão para poder ir atrás de outros cristãos. E foi no caminho ali para poder cometer essa atrocidade, né? Que ele teve um encontro com Jesus ali, todo mundo sabe da história. Então, ali nessa época, Herodes mandou matar Tiago e prender a Pedro, porque através disso ele ganharia uns destaques entre os judeus que se opunham à igreja. Então, ali os poderosos políticos daquela época, eles viram que quando eles mataram Tiago e prenderam Pedro, eles viram que isso agradou os judeus, que não. Como é explico? Que os judeus gostavam daquilo, que isso não incomodou os judeus. Então isso impulsionou eles a perseguir cada vez mais, porque eles queriam, de certa forma, agradar ali os judeus também, para poder conseguir um grande espaço ali na época. Então essa perseguição ela veio de diferentes lugares, tanto ali dos que eram de dentro, do meio religioso, quanto ali do meio político, porque de certa forma agradava os dois lados ali perseguir os cristãos. Porque a mensagem que eles estavam pregando era contra os poderes políticos daquela época, ao judaísmo. Então, a gente hoje aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem uma liberdade muito grande. O país é laico, então a gente pode expressar a nossa fé, a gente tem a liberdade de vir à igreja, de ir aos cultos. Se a gente quiser fazer um evangelismo na rua, a gente pode fazer um culto na rua. Mas não é assim em todos os lugares, infelizmente. Eu estava pesquisando ontem à noite, né? E os 3 lugares que mais perseguem cristãos ficam na Ásia, no Oriente Médio e na África. E isso é porque é devido ao extremismo religioso, que da mesma forma que na época era o extremismo do judaísmo, hoje em dia também existem outras religiões muito extremas que perseguem as outras por não terem a mesma fé. E também devido a governos autoritários, igual na Coreia do Norte, né, que o governante lá, ninguém pode adorar outro Deus, todo mundo tem que abaixar a cabeça para ele. Então, assim, existem muitos cristãos aqui, lá para fora, que eles sofrem muita perseguição por amor a Cristo. Eles são mortos de forma muito desumanas, né? Eles não têm a liberdade de expressar a fé assim, publicamente. Então a gente ainda tem, de certa forma, uma mordomia, que a gente tem essa liberdade. Só que por muitas vezes a gente não aproveita dessa liberdade para poder fazer aquilo que foi colocado na nossa mão para fazer, que é pregar o Evangelho. A gente vê que em Atos, os apóstolos eles estavam sofrendo perseguição, mas de forma alguma eles pararam, eles continuaram pregando, a igreja continuava em oração por eles, e foi dessa forma que o Evangelho foi se expandindo, né? E a gente deveria pegar esse exemplo. Não precisa de muita coisa, igual eu falei sobre o evangelismo, você não precisa estar aqui na frente pregando, falando. Não, às vezes você pode chegar para um amigo seu, que você vê que está precisando de uma palavra, chegar e falar, olha, Jesus pode te tirar dessa situação, ele um dia se entregou para amor a você. É dessa forma que o evangelho vai ser espalhado. Você não precisa fazer grandes movimentos, fazer grandes ações. Às vezes é ali no seu dia a dia, com um colega de trabalho, com um vizinho, ou até mesmo com algum familiar. É dessa forma que a mensagem da salvação, né, do amor de Cristo vai alcançando outras pessoas. E vai chegar tempos, claro, como foi falado aqui, teve a perseguição na área política. Nós, como cristãos, somos ensinados o que devemos obedecer às autoridades. Isso é falado na Bíblia, que nós devemos obedecer às autoridades porque elas são estabelecidas por Deus. Só que a partir do momento que essa autoridade, que essa lei vai contra a palavra de Deus, qual é o nosso posicionamento? Quem é melhor servir? Deus ou as autoridades? É melhor Deus? Então, quando vai contra a palavra, contra aquilo que Deus fala, nós devemos obedecer a Deus. Isso não é rebeldia.
os nossos valores. Uma pergunta. Você falou que a autoridade é constituída por Deus, segundo a Bíblia, certo? Mas no critério, quando não obedece a essa autoridade, né, você está respeitando o princípio da Bíblia Sagrada, certo? Mas quando essa autoridade não está cumprindo o princípio dos valores da Sagrada Escritura, e você desrespeita ela, como fica? Deus errou na escolha em constituir um governo e agora ele está desvalorizado? Isso é o livre-arbítrio do ser humano, que o ser humano tem. Às vezes a autoridade pode ser escolhida, pelo povo hoje em dia. Né? Antigamente era a voz de Deus. Lá a gente vê em Israel que o povo era Deus que escolhia. Só que a gente vê na história também que o povo quis escolher a autoridade, que foi no caso de Saul. Então isso aí Deus dá liberdade. Eles quiseram ser liderados por um ser humano, e ali Deus deu a liberdade para eles ali, eles escolheram e sofrem com as consequências, né, das próprias escolhas. Então não é que Deus errou, mas é o livre-arbítrio. Certo, todo governo é constituído por Deus. Perfeitamente, você está certíssimo. E Deus, de fato, não erra. Existe o critério da escolha humana, né? Deus sempre deixa prevalecer a escolha humana. É aquilo que eu sempre digo na igreja: existe a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Às vezes um governo não é a vontade soberana de Deus, não é aquele governo que Deus quer para o povo, mas devido à demanda do povo, Deus dá a vontade permissiva, né, que deixa esse governo sobre a cabeça da igreja, sobre a cabeça da nação, e aonde vai desvaloriza princípios bíblicos, né, passa por cima da autoridade cristã, passa por cima da Sagrada Escritura, mas isso não prova que Deus errou. Deus está certo. Só que Deus deixa o povo pagar por uma escolha que eles mesmos fez. É aquilo que é chamado de colheita. Você colheu, você plantou, agora você vai colher. Aí nós não podemos achar que Deus errou, pagou a culpa em Deus lá. A culpa é de Deus pelo governo que nós temos. Não, a culpa é as nossas escolhas. Você usou muito bem aí a respeito de Saul. Saul não era uma escolha soberana de Deus. Saul era uma escolha permissiva. O povo queria, o povo foi contra Deus para escolher Saul. Aí Deus foi e deu a permissão. Então, se vocês querem um rei, toma. Só que Deus, ele nunca perde o controle, né, da situação. Ele vê Saul, é o governo que o povo quer, mas ele está observando que no tempo oportuno Deus vai tirar. E Deus não só tira, como Deus faz descer essa cultura, né? Então isso aí só prova que Deus ele não erra em nenhuma escolha. Por que eu fiz esse levantamento? Porque aqui nós estamos falando a respeito dos governos, das perseguições dos governos. E hoje, por mais que você falou que é um país laico, mas nós não temos mais autonomia hoje total de falar. Nós não podemos bater contra um governo que prega a favor do homossexualismo, do lesbianismo, que prega a favor do crime, que prega a favor do aborto. Nós, como cristãos, nós temos que defender o quê? A Sagrada Escritura. Não o governo que está errado. As atitudes deles, dos governos hoje, que os governos estão errados. Está aqui, né? Aqui, Herodes faz o quê? O que ele faz? Vamos matar cristãos, porque o povo está gostando. E quando o povo gosta, levanta a moral, né? Levanta o ego. Aí eu estou fazendo, o povo está aplaudindo. Então, onde tem muito pecado, onde o povo está batendo palma, você pode ver que o nível cresce. A adoração cresce onde tem nível de bajulação, né? Nível de pecado elevado. Vai levantando a moral, o ego da pessoa, que infelizmente a maioria das pessoas gosta de ser bajulado, gosta de ser levantado o ego dele, e aonde que vai seguindo o fracasso, né? Fracasso do cristão, né? Alguns cristãos estão seguindo essa rota agora, né? De abrir mão da Sagrada Escritura, de preceitos bíblicos, para seguir preceitos
políticos, né? Que é o que a Sagrada Escritura está falando. Pois é, tem muita gente que fala que nós, como cristãos, não devemos envolver com política. Claro, quando se trata de política, você não vai ficar lá na rua batendo bandeira, xingando, brigando com todo mundo por causa de política, não. Mas nós devemos envolver sim, devemos ter sabedoria na hora de escolher um governo, porque isso vai dizer muito sobre liberdade que nós vamos ter de expressar a nossa fé, sobre como que os valores cristãos vão ser preservados, né? Então, se a gente não se envolver, se a gente não saber escolher direito, a gente pode colocar no governo alguém que vai acabar com os valores cristãos, que vai expor ali a sua própria vontade, que vai contra a Bíblia. Então, a gente tem que envolver sim, tem que buscar saber, não é brigar, né? Bater bandeira, brigar com todo mundo por causa de política, isso aí também está totalmente errado, mas é saber se posicionar ali na hora de fazer a escolha. A maioria dos cristãos hoje vão ser covardes, né? E a gente tem que ser real. Quando se fala que o cristão ele precisa se posicionar, eu vou usar a Bíblia como regra de fé. Deus fala claramente que não aceita ser crente, o crente nem frio nem morno. Não, Deus não aceita o crente em cima do muro, o crente morno. Quem dera fosse frio ou quente. Diz que é crente. Aí eu não me envolvo com política. Aí eu não estou falando para você envolver com política. Há uma diferença entre envolver e você se posicionar. O que você é? Eu sou o lado A, eu sou o lado B, pronto, acabou. Por quê? Tem alguns cristãos hoje, infelizmente, o estudo está dentro desse assunto, que apoia essa corte, que é a favor do aborto, que é a favor das drogas, que é a favor do lesbianismo, que é a favor do traficante, que é a favor do matador, e ainda bate no peito para dizer, né? É o meu governo. Peraí, ainda bem que é o seu governo, porque o meu governo é o de Deus. O governo de Deus, ele aprova isso. O princípio que eu tenho que seguir na Sagrada Escritura: o governo de Deus aprova aborto? Deus aprova aborto? Então, se eu aprovo alguém que aprova o aborto, eu sou contra. Eu sou contra Deus. Deus aprova o assassinato? Se Deus aprova o assassinato e eu estou contra, então tem alguma coisa errada. Então eu preciso me posicionar, porque o dia de amanhã nós vamos sofrer perseguições por causa disso. A perseguição ela vai vir em cima da igreja, por quê? Por você bater contra o pecado. A igreja ela não vai apanhar quando ela é a favor do. Como é que chama o governo da Coreia? Ele. O que acontece? O que ele quer? Ele quer que o povo adore ele. Se o povo adora ele, não morre, não sofre perseguição. Então as igrejas hoje estão caminhando para esse mesmo princípio. Alguém quer adoração. E quando você não adora a doutrina deles, o critério deles, o que eles vão fazer? Perseguir. Então a igreja ela precisa se posicionar. Eu sou contra o pecado, sou contra isso, pronto, acabou. Mas fulano pode, o problema é de fulano. Eu estou seguindo o princípio da Sagrada Escritura, né? Então essa perseguição aqui que Pedro sofreu é por quê? Porque eles se posicionavam e ia contra o princípio que eles queriam fosse. Nós temos que seguir a nossa regra de fé. Essa regra de fé não serve para mim. Era o que Pedro estava dizendo. Por que matou o Tiago e prendeu ele para ser morto? Só que Deus estava vendo isso tudo. O que Deus fez? Tinha uma igreja lá que não parava de orar. Orava para quê? Para Deus libertar ele da prisão. Quando o crente ele se posiciona em favor da Sagrada Escritura, a favor do princípio bíblico, Deus entra e tira do meio dos grandes, do meio dos policiais, abre o portão e traz para a liberdade a forma de novo. Então o cristão hoje precisa sim se posicionar lado A ou lado B. Como nós estamos dizendo aqui, não se envolver e brigar com os outros e questionar, não, eu tenho minha posição. A posição é essa, é X. Se você é A, beleza. Seu A está batendo dentro do princípio da Sagrada Escritura,
Seu dedo está batendo dentro da Sagrada Escritura? Se não está, meu filho, infelizmente. Não adianta você bater no peito e dizer, eu sou cristão, mas eu apoio um governo que apoia aborto, criminalidade, assassinato, isso, então eu estou com a Sagrada Escritura. Né? Então só isso aí. Então, irmão, vamos estar dando continuidade? Vamos ao ponto 3 agora. A igreja enfrentará a oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deve seguir. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Então, irmãos, por que o cristianismo, os cristãos, muitas vezes sofrem tantas perseguições? Porque, como foi falado aqui, é visto como antiquado, porque a mensagem da Bíblia é: você pode vir da forma que você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está. Você tem que abandonar o pecado. E, infelizmente, tem muitas igrejas hoje em dia que não estão seguindo isso. E aceita a pessoa do jeito que ela está aí, com o pecado. O importante é encher a igreja. Tem uma fala que muita gente usa para poder justificar o pecado, é que Jesus ama a todos igualmente, que Jesus aceita todo mundo. Jesus ama, sim, é correto. Porém, em nenhum momento a gente vê ele passando a mão em pecado, não. Ele te ama do jeito que você é, sim. Porém, ele quer mudança, ele quer que a gente abandone o pecado. Se for para poder servir a Deus e continuar ali tendo seu pecado de estimação, você está servindo a Deus errado. Porque para poder servir a Deus requer santidade. Então, por muitas vezes, os cristãos são perseguidos justamente por isso, porque não concordam com a prática do pecado. E a gente, como foi dito aqui, a gente tem que posicionar. Se a gente não concorda com algo, a gente tem que posicionar que aquilo é errado e pronto. Porque o pecado não vai deixar de ser pecado só porque alguém quer. Só porque o meu pai quer, ou porque alguém lá de fora quer, não vai deixar de ser pecado. Pecado é pecado, independente do lugar que você for, de onde você estiver. Pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, que vai continuar sendo pecado. Então, a igreja ela deve se posicionar contra o pecado. Como já foi falado aqui, quando a gente fala sobre se posicionar, não é brigar, não é xingar, não é desprezar a outra pessoa, não. Porque a partir do momento também que você despreza a outra pessoa porque ela está no erro, você também está pecando, você está falhando. Porque a gente tem que chegar com as pessoas, alcançar as pessoas com amor, com sabedoria. Porque se a gente chega aqui perto de alguém, perto do bêbado, por exemplo, ali, você chega ali brigando com ele, xingando ele e tal, como que você quer que ele sirva ao seu Deus? Ele vai ver a forma que você tratar também e vai falar: olha, eu não quero. Se todo mundo for tratar as pessoas, eu não quero. Então a gente tem que chegar com sabedoria, com amor. É isso que é o Evangelho, alcançar as pessoas com o amor de Jesus. A gente não vê Jesus na Bíblia brigando, maltratando as pessoas, não. Ele falava com os pecadores, ele se assentava ali, como a gente já foi visto, com os pecadores. E ali a mensagem dele era sobre o reino dos céus. Que o reino dos céus é sobre largar o pecado e viver uma vida para Cristo em santidade. Então, como a gente vê aqui em Atos, a igreja sofreu perseguição justamente por isso, porque era considerada antiquada a pregação deles, porque a gente sabe que essa pregação ela fere o ego, ela fere a carne, porque o ser humano, a carne, ela se volta ao pecado. Então, há uma luta, na própria Bíblia fala que há uma luta constante entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Então, a gente tem que alimentar o quê? O espírito, para poder vencer essa luta. E a igreja, a gente vê que a igreja, ela sofreu e vai continuar sofrendo perseguição por estar defendendo esses princípios. E a gente não pode ser covarde. A gente não pode deixar de levar essa mensagem
ver, não, a gente tem que ser firme naquilo que a gente acredita. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para o tópico 2? Então, vamos estar partindo do tópico 2. Quero só dar uma ênfase só nessa última parte aqui do ponto 3, que é: a perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê muitas pessoas sofrendo perseguições para poder silenciar a voz da igreja, e vai ser diferente conosco. Claro que, como eu disse, a gente até que tem uma liberdade maior. Só que a gente pode notar também que muitas vezes, quando a gente vai expressar aquilo que a gente acredita, aquilo que a Bíblia diz, as pessoas tentam silenciar, assim, elas tentam ofender, elas tentam calar de toda forma. Então, nós devemos ter sabedoria em relação a isso e continuar firme, né? Tópico 2, a igreja protegida. Ponto 1, o anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles tiveram presença na libertação de Pedro da prisão, conferindo em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo, em alto mar. A Bíblia diz que eles estão ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, irmãos, a gente vê que, por mais que a igreja sofra com perseguição, ela também é protegida. Sabemos que Deus protege, Deus manda livramentos, Deus está conosco mesmo nas minhas perseguições, e foi dessa forma. Deus deu o livramento dos apóstolos, eles foram presos por estar pregando ali a mensagem, mas a gente vê também que Deus liberta eles, né? Ele manda anjos ali para poder estar libertando eles da prisão. Porque servir a Deus, como a gente vê, não é a ausência de sofrimento, não é a ausência das lutas, das perseguições, mas a gente pode ver a presença dele em meio a isso. A gente vê que ele estava ali com os apóstolos, eles estavam vendo tudo aquilo que eles estavam passando, né, todos os sofrimentos, e ele mandou ali providência. Ele mandou ali anjos para estar livrando seus servos da prisão. Dessa forma, ele mostra o líder para todos ali quem é o Deus a quem eles estão pregando ali. E aqueles homens, eles são libertos da prisão. E a gente não vê, não é só isso. A gente vê também o agir de Deus ali com Paulo e Silas, a gente vê na história, né, que eles estavam na prisão também, ali as correntes caíram, os presos ali foram soltos. Em todo o tempo a gente vê Deus dando livramento para o povo, quando o povo é fiel. Só que às vezes Deus permite também o sofrimento. Deus não livra, mas isso não significa que ele não está ali, ele está presente. Igual a gente vê com Tiago, Deus não livrou ele da morte, né? Tiago foi morto, só que isso não significa que Deus não estava ali. Isso é a permissão de Deus, porque, claro, não posso ter certeza, mas pode ser que a igreja foi motivada a orar ainda mais pelos apóstolos quando viu ali que Tiago foi morto, né? Isso trouxe um impulso maior para a igreja orar mais e clamar mais. E a gente vê que essa oração, ela tem poder. Deus manda os anjos ali para poder livrar os seus servos ali da prisão. Quando eu olho para essa prisão, eu acho interessante. Você colocou um ponto muito interessante. O que levou a igreja a orar mais? Os dois foram presos para morrer. A Bíblia fala isso. Só que um foi morto. Quando um foi morto, acendeu-se a igreja. A igreja acendeu. O que nós temos que fazer? Vamos orar. Aí parece que Deus ele amava mais a Pedro do que a Tiago. Não. Todos dois iriam morrer. Só que quando a igreja ora, a Bíblia fala que a oração ela move o
para a oração em favor de Pedro, Deus, ele vai lá libertar Pedro da prisão. Então a igreja, ela precisa entender, nós não podemos esperar o mal acontecer para orar, né? Quando na área da medicina tem a vacina de prevenção e a vacina de curativa, né? Uma para prevenir e a outra para curar. Então o que nós precisamos fazer? Prevenir antes de acontecer. A igreja ela precisa se levantar agora para orar antes que comece, porque depois nós vamos precisar orar para que outro não aconteça com outro o que vai acontecer com nós como igreja. Foi aí que Deus se levanta. Então a igreja ela precisa tomar esse choque de realidade do quê? Eu preciso orar agora para que não haja, porque depois que haver, aí é só mesmo a curativa, né? É a paliativa. Como já foi falado, inclusive, eu sinto que a igreja, a igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que ora. Então a gente tem que ter consciência disso, sobre a oração. Quão importante é uma oração. Uma oração feita com fé, ela tem um poder absurdo, né? Ela agrada o coração de Deus. Ponto 2. A intercessão da igreja. Diz que Atos 12, versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente. Não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. E Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Então, irmãos, no cenário de perseguições, a igreja ela não pode ser passiva, ela tem que ser ativa. Quando a gente vê um cenário de perseguição, a gente não pode retroceder. A gente tem que unir as nossas forças. Porque uma igreja unida, ela tem um poder muito grande contra o inimigo. Uma igreja que ora, uma igreja que trabalha, que ajuda uns aos outros. Só que o problema é que a gente vê que essa união está se perdendo. Às vezes a gente vê que o irmão está ali precisando, que está caído. A gente não tem a capacidade de chegar para a pessoa e falar: olha, como que eu posso te ajudar? Ou orar junto com a pessoa. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de oração. Às vezes a gente está fraco ali na caminhada e sozinho, infelizmente, não dá conta. Não dá conta. Muitas vezes o fardo está pesado ali, está desgastante, a gente se sente fraco ali. Então, é de muito bom tom a gente ter alguém ali para nos ajudar na oração, para nos ajudar a fortificar. E na própria Bíblia fala que é melhor 2 do que 1, né? Que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então é dessa forma que a gente deve ser. A gente tem que ajudar o nosso próximo, a gente tem que orar. Tem gente que fala que o irmão está passando a luta, é problema dele com Deus, a gente não tem que se envolver nisso. Tem sim. A gente, como igreja, como irmãos em Cristo, a gente tem que orar assim pelo outro. Aquilo que está na nossa mão para fazer, para ajudar, a gente deve ajudar sim, deve fortificar. A gente não pode permitir que ninguém se perca na caminhada por desânimo ou porque o fardo está pesado. Se a gente puder, a gente deve orar sim. A gente vê isso na igreja. Como foi dito aqui, Tiago não foi liberto da morte, ele foi morto. A gente não tem explicação sobre o porquê disso. Só que a gente percebe que o quê? Que a igreja ora mais fervorosamente após ver ali que um servo foi morto. Acredito eu que foi ali que eles viram, de fato, o nível que a perseguição estava tomando, ao ponto de alguém morrer ali por estar simplesmente pregando a mensagem do Evangelho. Então, quando a gente vê cenário de perseguição, a gente tem que se posicionar, a gente deve orar, deve batalhar juntos, porque a oração é uma ferramenta muito importante para a igreja. Uma
uma igreja, ela não se sustenta só com louvor, com pregação, com dízimo, não. Uma igreja, a base de uma igreja deve ser a oração, né? Porque a oração é um diálogo com Deus. É através da oração que a gente tem acesso a Deus ali, que a gente pode falar com Ele sobre as nossas dores, sobre os nossos problemas, nossas dificuldades. E a oração, irmãos, ela não tem um jeito certo de ser feito, não tem uma receita de como que você deve seguir. Não, a oração é um diálogo. Você vai chegar para Deus com as suas palavras, contar para Ele qual que é a sua necessidade, qual que é o seu problema, qual que é a sua dor. Contar também sobre as suas conquistas, aprender a ser grato a Deus. É isso que é a oração. A oração não precisa ser longa, de 1 hora, não. Claro que quanto mais a gente ora, mais a gente tem intimidade com Deus, mais a gente quer ficar ali conversando com Deus. Só que a oração é algo muito pessoal, né? Então a gente deve sim colocar os irmãos em Cristo em oração, ajudar-nos ao outro, porque a gente vê que muitas vezes Deus permite o sofrimento para poder levar a pessoa a orar. Por muitas vezes Deus permite a igreja sofrer algumas coisas, algumas perseguições, para poder levar ela à oração, porque às vezes a igreja está se perdendo ali no foco principal, como acontece infelizmente. Às vezes a igreja se perde ali no foco principal, que é Cristo, que é a salvação. É tanta coisa que acontece no mundo, é tanta coisa que aparece, que a gente acaba perdendo o foco principal, que é a salvação e que é a oração ali em si. Então, a igreja ela deve ser uma igreja intercessora, uma igreja unida uns com os outros, porque, como a gente vê aqui, ó, através desse evento, isso causou impacto na igreja e levando a orar ainda mais. Então, em cenário de perseguição, como já foi dito aqui, a gente deve buscar refúgio no Senhor, a gente deve orar mais. Inclusive, vai falar aqui no ponto 3 sobre o valor da oração. Vou estar lendo aqui. Essa mensagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Ainda continua real. Alguém aqui sabe dizer, alguém na Bíblia, que através de uma oração, sobre uma oração, né, que mudou o rumo da história? Alguém sabe dar um exemplo? Então, irmãos, a oração, ela move o coração de Deus. É através da oração que a gente vê que algo acontece. Foi ali a igreja orando, intercedendo, que a gente viu ali que os apóstolos, eles foram, Deus mandou um anjo ali para ajudar eles ali para livrar eles ali daquela prisão. Nós devemos buscar mais, a gente deve ter isso em consciência. Porque por mais que a gente tenha um dia corrido, muitas pessoas que trabalham, né, tem coisas de casa para cuidar, o dia a dia é muito corrido, só que a gente tem que entender que a gente tem que tirar um tempo para oração, assim, por mais que nosso dia seja corrido, às vezes o tempo é curto, toda vez que a gente tiver uma oportunidade, a gente tem que orar. É muito bom quando a gente acorda, a gente levantar e saber agradecer a Deus por mais um dia que foi concedido ali, pedir a Deus por sabedoria, para Ele guiar o nosso dia. É muito bom na hora do almoço também, a gente saber agradecer a Deus pela provisão. Às vezes você está ali no seu trabalho, tem uma pausa ali, é bom você pegar, orar. Quando a gente fala orar, não é necessariamente você dobrar o seu joelho ali e orar. Não, você pode fazer a sua oração ali quando você está lavando uma vasilha, você está resolvendo algum problema, você está dirigindo. Você pode estar ali conversando com
Deus e na sua mente, né? Porque Deus está ouvindo. Ele é onipresente, então não precisa de fazer um ritual, todo um ritual para você conseguir orar. A oração é justamente esse diálogo com Deus que a gente faz ao longo do dia. É a gente saber entregar para Deus todos os nossos problemas, todas as nossas questões ali. E é isso que a igreja, a própria igreja em Atos nos ensina. Como que a oração ela tem um poder muito grande. Como que é importante a gente saber interceder. Tópico 3. A igreja destemida. Ponto 1, testemunho com poder. Tão logo foram libertos os apóstolos e começaram a testemunhar a sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores como Atos do Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então a gente vê, irmãos, que mesmo ali diante das perseguições, diante de mortes, a igreja não se cala, ela não recua. Mesmo a gente vendo ali que Deus mandou os anjos ali para poder livrar os apóstolos da prisão, eles não recuaram. A gente vê na história, assim que eles foram libertos da prisão, eles voltaram para o mesmo lugar onde eles estavam pregando, né? Aquela prisão ali não foi motivo para que eles parassem, para que eles recuassem, se calassem. Eles continuaram, eles voltaram e continuaram pregando, porque uma missão foi estabelecida para eles. Eles estavam cumprindo com aquilo que foi colocado na mão deles para ser feito. Então, o agir de Deus ali, a proteção de Deus não foi um motivo para eles recuarem, para eles pararem, mas eles continuaram. E dessa forma, devemos ser hoje em dia. A gente deve prosseguir, a gente não pode recuar. Sabemos que Deus está conosco, mas isso não é motivo para a gente sentar nos nossos braços e sentar, não. A gente tem que continuar prosseguindo, falando o Evangelho, ser exemplo onde a gente for, né? E buscar, continuar intercedendo, que a gente vê que através dessa busca, através desse encorajamento, né? A gente vê a igreja sendo movida pelo agir do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que sustenta a igreja, é o Espírito Santo que nos sustenta. Porque quando a gente não tem força mais, é Ele que está ali intercedendo por nós, que está ali nos ajudando, que está ali nos dando sabedoria, né, para discernir aquilo que deve ser feito. E a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. A gente não pode deixar que a voz do Espírito Santo se cale em meio a outras vozes que surgem na nossa mente. Porque vai surgir muitas vozes para poder tentar te paralisar, para tentar fazer com que você pare, para que você recue, para falar que você não vai conseguir, que você está fadado ao fracasso, mas o Espírito Santo está ali sempre nos guiando, nos encorajando, intercedendo por nós. E é o Espírito Santo também que sustenta a igreja em meio à perseguição. É Ele que sustenta, é Ele que intercede, é Ele que leva as nossas dores até o Pai. Então, devemos ser destemidos, como diz aqui, a gente deve continuar testemunhando. Os apóstolos, eles não recuaram, eles prosseguiram. E como fala aqui, que eu até marquei que eu achei bem interessante, sem o Espírito Santo, a igreja perde seu testemunho e se torna inoperante. Então, a partir do momento que uma igreja permite que o Espírito Santo se retire ali do local, ali, que se retire da vida, a gente vê que a igreja passa a ser inoperante, né? Ela passa a perder o foco principal ali. Então, muitas vezes, ela passa até mesmo a trazer coisas do mundo para dentro da igreja, porque o foco acaba deixando de ser Deus, deixando de ser o Espírito Santo e passa a ser pessoas, passa a ser templos, né? Então, a gente vê que uma igreja que perde essa essência de ser guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que está fadada ao fracasso, infelizmente. Ponto 2. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada
para justificar a desobediência civil por parte da Igreja em relação ao Estado, quando age contrariamente aos princípios adotados por aquele. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a Igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Então, o fato dos apóstolos terem sido libertos da prisão e terem retornado justamente ao local pelo qual eles foram presos, não significava que eles estavam sendo rebeldes, não, que eles estavam causando alvoroço, rebeldia, não era isso. Isso significava que o quê? Que os valores deles não eram negociados. Eles não tinham sido intimidados ali pelo Estado. Eles estavam escolhendo servir a Deus, não servir aquilo que o Estado estava determinando ali para eles. Então, quando a gente percebe ali que o governo, ou até mesmo o governo, quando a gente fala do governo, não precisa necessariamente ser o governo do país. Às vezes, até mesmo, sei lá, no seu trabalho, alguém que está acima de você ali. Quando a gente percebe que a pessoa está ali contra os princípios bíblicos, a gente não tem que seguir a pessoa só porque ela está acima, não. A gente tem que saber posicionar ali e não negociar os nossos valores. E foi isso que os apóstolos fizeram e nos mostraram. Como o texto diz, não se trata de desobediência civil cristã, mas sobre os valores negociáveis. A voz de Deus deve ser ouvida e seguida acima de tudo. E quando o Estado está contra Deus, é Ele que devemos obedecer. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja destemida. Ela pode até sofrer, mas nunca perde a sua convicção e nem o seu testemunho. Então, a certeza que a gente pode ter é que, por mais que a gente sofra perseguição de todas as formas possíveis, de todos os lados, por pregar a palavra, por não negociar os princípios, os valores, por ser contra o pecado, isso não significa que a gente está no caminho errado, não. Pelo contrário, é o caminho certo. Devemos saber que Deus está ali conosco. E por mais que a nossa recompensa por isso não seja aqui na terra, sabemos que será no céu. E quem for fiel até o fim, né, vai estar recebendo a coroa da vida. Né? Então, as nossas decisões não devem ser guiadas pelos homens, e sim por Deus, né? Alguém quer algo a acrescentar? Pode ir para a conclusão. E a igreja fazia contínua oração. A igreja, quer dizer, a igreja, nós somos a igreja, mas também ali nós desenhamos coisas. Um diz, ao Cristo de Pentecostes, estavam todos reunidos. A igreja reunida. Então eu vejo essa, como nós queremos chamar, posições em certas situações, né? No dia a dia da igreja, né? Uma igreja que como nós devemos fazer orações com uma igreja reunida. O que é uma igreja? Nós temos a igreja do tempo, temos a igreja que somos nós, o povo, né? O tempo do Espírito Santo. Mas como nós temos um projeto, uma igreja, essa igreja que tem um governo, né? Gosto de falar de governo, então líder, tem os comandados da população como Jesus. Então nós precisamos estar reunidos com um propósito, tem que ter um governo que vai nos direcionar o que nós vamos fazer, onde nós vamos tocar, nós vamos orar em qual benefício, orar aqui. E aí eu não estou falando da igreja, estou das igrejas em geral, nem generalizando, mas assim, eu desconheço assim, aqui em Ipanema talvez tenha, mas eu conheço todos. Não tem um dia, né, de qualquer igreja evangélica que eu assim, eu visitei a igreja, eu não sei o que tem. E um dia hoje é dia de oração. Hoje é dia de reunir a igreja em oração. Não só uma igreja, nós podemos orar sozinhos, mas quando a igreja, vou falar dessa quinta, onde eu converso, quando nós queremos o crescimento da igreja, se nós nos disponibilizarmos de reunirmos em oração com o mesmo propósito, vai ficar do mesmo jeito. Um ora lá, outro ora. Não tem oração. Mas a igreja, ela precisa ter que ter um objetivo, como você disse aí. O governo foi escolhido para o quê?
para dirigir, né? Para mostrar o caminho para fazer isso, ó, é assim, assim, assado. Se nós não tivermos um governo que faz isso, vai ficar uma igreja, né? Um faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, estou falando, né? Mas em todas, em geral, isso, não quando se faz governo, quando se faz igreja. Né? Eu acho que todos estavam todos reunidos, não estava ali Pedro ali na casa dele, João Marcos na casa dele, Mateus na casa dele orando. Não, estavam todos com um propósito. A igreja tem um propósito? Tem. Então vamos reunir nesse propósito. A igreja não tem propósito? Não. Vai ficar, né? Como se diz, o governo faz lá, faz todo mundo do mesmo jeito. Não, então, precisa reunir, cada um tem que ter um propósito. Qual é o plano de governo do governo de Minas Gerais? Né? O plano do governo é isso. Então nós apoiamos, nós não apoiamos, nós contestamos, nós vamos preparar um outro plano. Então eu vejo todo o governo, vocês têm para o governo, não é só o governo político, que anda na casa, né? Se o marido, que é o cabeça da casa, não tiver um modelo na casa, nós vamos estipular assim, esse meio não vai fazer assim, meio assado não vai fazer assim. Nós temos um objetivo, estudar o filho, temos um objetivo para uma casa. O que nós temos que fazer? Economizar aqui, fazer aqui, cortar carne aqui, fazer aqui. Então todo governo, toda liderança, ele tem que ter um objetivo. Então quando se faz, quando não tem esse objetivo, muitas vezes prospera, outras vezes não prospera, outras vezes não assim. O que me chamou a atenção, falando de oração, né? Eu falo que da igreja, nós não temos um dia de culto de oração de igreja. Né? Hoje nós vamos vir lá. Eu sei que se fizer vai vir 1, 2, 3. Pode não vir nenhum. Mas se fizer também pode vir 5, 10, 15, depende do desejo, do coração, do propósito que foi feito de oração. Então vamos orar para quê? Né? Vamos supor, vamos orar para poder pôr ar-condicionado na igreja. Mas nós vamos só fazer uma vaquinha com dinheiro? Não é por aí. O negócio é a intenção, é o desejo de buscar, é a união com os irmãos, é a participação, não é tanto adquirir, não é a participação, é a comunhão, é isso que sempre Jesus fazia, juntava, reunia a participação de todos. Não é ele só que ele ia fazendo, né? Ele não veio só ele fazer, ele deu acesso a todos os discípulos para fazer isso, pregar o evangelho, curar, libertar. Então eu vejo, me chamou desse oração, né? Ver a participação do teu objetivo, do propósito. Eu falo a verdade, esse dia, né? A respeito da igreja, nós precisamos ter um propósito da igreja. Nós temos 4 anos, 5, 6 anos, 6. Claro, nós temos um grupo bom, mas eu acho que está faltando assim um objetivo de quem permaneceu, vieram muitos, foram muitos, né? Tem alguns, para atrair outros, não é para atrair a igreja de Caxias, mas para atrair outras pessoas que querem buscar a palavra. Eu vejo isso falando aqui, eu vejo também, né? De outras igrejas, eu vejo que outras igrejas também não tem, porque você vê que está naquele mesmo ritmo, outros quase, né, parando, outros então, como pastor disse, não esperar acontecer para orar, não esperar a igreja fechar, para depois nós orar para abrir de novo. Vamos orar antes que ela feche, para que depois não precisa orar mais para que ela abra depois. Não vai fechar a igreja. Então, o sentido de esperar acontecer para depois fazer. Né? Ficar, né? Você pode fugir da aparência do mal, você pode esperar o mal chegar para acontecer. Então, a gente está muito de oração. A igreja reunida, né? Com um propósito. Então, nós como igreja, irmãos, a gente não pode andar sozinho na caminhada como evangelista disse aqui. Existem muitas pessoas que falam, a igreja sou eu, então não preciso congregar, não preciso entrar em comunhão. Mas não é bem assim que funciona. A comunhão é importante não só para nós como igreja, mas também o ser humano precisa estar convivendo ali com outro ser humano. É da natureza. Então a gente tem que ter esse momento de união assim, de brincar, de adorar a Deus juntos, porque isso é importante para o crescimento da igreja, é importante para a comunhão ali e para o fortalecimento até mesmo da nossa vida espiritual, porque a gente pode achar que é independente, que consegue caminhar sozinho, mas não consegue. Vai chegar um momento que vai ficar pesado sim, então o fato de você estar ali em comunhão com a igreja, ter outras pessoas ali, vai ser de muita ajuda para o fortalecimento, né? Conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo
Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente servindo a Deus, a gente não está imune ao sofrimento. Pelo contrário, a gente está destinado a sofrer sim por amor a Deus. É isso, nós devemos ser conscientes de que nós vamos sofrer. Só que a gente também sabe que Deus está conosco mesmo até o sofrimento. E quando a pessoa começa a se virar a Deus e acha que essa vai ser o remédio, a receita para todos os problemas, para poder ter uma vida feliz e alegre, que não vai passar por luta, infelizmente está tendo a visão errada do que é servir a Deus. Servir a Deus, você vai sofrer, você vai passar por lutas, como foi visto aqui nessa lição, vai ter perseguições, você vai ver muitas pessoas virando a cara para você, te rejeitando, brigando. Só que a gente sabe que em todos esses momentos de sofrimento, de luta, de dor, a gente tem um Deus que não nos abandona, que está conosco. Então, por mais que você sofra, por mais que muitas vezes doa, a gente não pode olhar para trás, como diz, né, quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto. Então a gente não deve carregar em nós um arrependimento. Quando o sofrimento vir, a gente não tem que colocar em nós um arrependimento de por que eu estou servindo a Deus? Será que eu estou sofrendo? Não. A gente tem que ter consciência que mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, Deus está ali, Deus está vindo. No momento certo, Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar a cura, e mesmo se Ele não mandar, Ele não vai deixar de ser Deus por isso. A gente sabe que por mais que a gente não receba a recompensa aqui nessa terra, por mais que a gente não receba o livramento das nossas lutas aqui, das nossas dores, a gente sabe que o que nos espera é a mansão celestial, né? Para quem for fiel até o fim, nós sabemos que a maior recompensa vai ser o céu. Lá sim a gente pode ter certeza que não vai ter mais dor, nem sofrimento, lá não vai ter luta, lá vai ser um lugar de paz. Então, servir a Deus, a gente tem que ter isso em mente, que ao servir a Deus a recompensa não é aqui nessa terra. A gente pode ser abençoado sim, mas a recompensa maior é a celestial. Então, irmãos, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, espero que todos tenham aprendido, né, que quando surgir a perseguição, quando eu falo, não é pessoas matando os cristãos ou algo do tipo, isso acontece também. Mas perseguição que eu falo é no seu dia a dia, por muitas vezes. Um familiar pode estar te perseguindo ali, ou alguém do seu trabalho pode estar te perseguindo na escola. Quando aparecer essa perseguição, não recue, não fique triste, não desanime. Sabe que Deus todo tempo está ali intercedendo ali, está ali te vendo, está vendo as suas dores. E que no momento certo, Ele vai mandar a provisão ali. E Ele vai te sustentar também para você conseguir passar por essa luta, amém? Espero que os irmãos tenham conseguido compreender um pouco, né? E se não conseguiram entender nada, estava passando o evangelista aí para explicar. E eu agradeço a oportunidade. Tiramos um culto, falamos, não, vamos tirar um culto porque todo mundo está cansado, né? Então a oração, eu falo por causa disso, lá em Água Doce do Norte, eu orava às 5 horas da manhã, né? A
aqui na igreja batista, quando era crente, quando era lá perto da Câmara, meia-noite eu estava lá, eu e o Adenilson, só nós dois orando. Lá em Água Doce do Norte era eu e o evangelista Carlos Daniel e a esposa dele. Na missão, quando eu congregava na missão, a gente tinha um culto de quinta-feira somente de oração. Mas hoje você pega as igrejas, no geral, né? Vou falar só da nossa agora. Pega no geral, uma igreja lotada aí, abarrotada, faz um culto de oração para você ver. Sabe quem vai? Vou dizer para os irmãos, as irmãzinhas do POC. Elas vão para a oração, porque elas sentem a necessidade. Por exemplo, se nós fizéssemos um culto de oração aqui hoje, né? Quantos falaram ali o seguinte, eu vou estar, né? Nós fizemos aqui nas quarta-feiras, aquela de propósito, alguns começaram e não terminaram. Então assim, a igreja ela precisa se posicionar. Eu quero, então eu vou fazer, né? Porque se nós nos posicionarmos assim, não basta só ter um líder para ordenar, porque fica feio um líder chegar e falar assim, vocês têm que fazer. Não, a igreja precisa se posicionar. Quando a gente olha ali, fala o quê? A igreja ela se reunia todos com um propósito. Então a igreja ela precisa se posicionar com esse propósito. Uma igreja, quando a gente fala que igreja é por quê? Porque somos todos unidos. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da igreja? Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. É triste quando você chega na igreja, como o evangelista é o meu braço esquerdo, o Diácono João, perna direito, o Nilton braço direito, e assim vai, né? Aí quando eu olho aqui, falo, cadê meu braço esquerdo? Cadê minha perna direita? Cadê o meu rim esquerdo? Cadê o meu rim direito? Faz falta? O que vocês acham? Então a igreja ela precisa se posicionar. Vamos fazer um culto de oração? Vamos fazer um culto de milagre? Vamos fazer um culto disso? Vamos fazer uma festividade? Vamos, mas é todos, porque não adianta. Vamos para a oração no monte. Quando vocês vão para o monte, quantos vão, Barão? Ontem foi só eu, o pastor Zé Antônio e o pastor Eli. Agora, se você pegar, que nem eu vou dizer mais uma vez, nós temos mais de 1000 crentes na cidade de Ipanema. Quantos ao todo sobem no monte para orar? Quantos ao todo oram de madrugada, sozinho na sua casa? Quantos ao todo vão para o culto de oração? Né? A igreja, o evangelista não está errado, a igreja ela precisa orar mais. Mas isso não cabe à liderança, não. A liderança vai chamar para o culto de oração. Mas o crente ele precisa se posicionar e dizer o seguinte: eu preciso orar, eu preciso estar lá. Não é porque o que eu quero, não. É pelo que a igreja vai sofrer perseguição. Eu tenho que orar antes de acontecer, para que depois que acontecer, dizer, eu orei. Se houve o livramento ou não, não cabe a mim, cabe a Deus na posição. Então, irmãos, se posiciona nisso aí, né? Vamos orar mais? Vamos. Vamos clamar mais? Vamos. Oração, ela precisa ter propósito. Oração, ela precisa ter objetivo. Uma igreja só cresce debaixo de oração. Se não tem oração, não tem crescimento. O que foi dito aqui? Muita oração, muita unção. Pouca oração, pouca unção. Nenhuma oração, nenhuma unção. Então a igreja ela precisa se posicionar. Não estou falando que. Não, sim. Não estou falando que as pessoas que chegar agora. Nós vamos vir orar todo mundo. O senhor vai levantar um pedido de oração. Os irmãos querem orar. Nós não temos baterista, nós não temos aqui na igreja. Vamos fazer uma campanha de oração 15 dias, 30 dias, sobre esse propósito. A igreja aceita, quer, quem quer. Se tiver um ou dois ou três que quiser, se quiser continuar a oração, tem oração. Isso não é assim. Tem que ter esse chamamento. Não quando você vai chegar, não, vamos passar a orar agora toda quinta-feira. Todo mundo entende a ideia? Não é isso aí. É levantar. Não é nós entendemos. É levantar, como diz o projeto, né? Projeto, é o projeto.
para que Deus enviasse aqui instrumentistas para a igreja, que faz falta para a igreja, né? Então, o conhecimento, entendeu? Então, tem que chegar com tá bom, todo mundo aqui, não, nem todo mundo é assim, né? Eu entendi isso, mas assim, precisa ter alguma coisa. Lá não quer orar o baterista, o violista, não tem problema, então não vai ter oração. Amanhã eu preciso orar uma semana para fazer isso, para fazer aquilo. Não quer, os irmãos, não sei o que, não tem tempo para lançar, não sei o que, não tem. Então não tem, né? Assim, tudo é conforme, né? O que nós temos aqui é a escolha, né? Sempre nós estamos aqui reunidos. Não quer, não quer. É igual o Nelson mais o menino, mais o outro. Eles deixaram um monte que os outros não vai. Eles têm um propósito, né? Aí fica o negócio, né? O propósito deles continua. Não é porque, 10, porque a maioria não faz, então eu não vou fazer mais não. Mas a maioria tem que ver quanto monte. Então eu também não vou. A maioria tem que ver com óleo. Então eu também não vou. Então, né? Então, cada um, a igreja, se a mulher tiver propósito, não tem. Mas se a igreja do Baixão lá tiver propósito, ela vai orar, vai buscar, vai fazer aquilo que ela tem o propósito. Não é porque a igreja do Antônio não faz, que a minha igreja não vai fazer. Então não, né? A igreja precisa orar. Assim, né? A igreja sem oração não é fim, não. Em geral, sim. Mas a igreja não ora, vai cair. Eu vejo a nossa igreja. Precisa de então, assim, nós estamos aí, graças a Deus, nós vamos. Será que nós vamos concordar? Será que tá bom? Sim, nós vamos ficar só assim, 10, 20 anos, primeiro dia, tá? Eu acho muito cômodo, já passou muito tempo, não. Tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Tentar. Eu não falo aqui, eu não tenho a solução. Assim, talvez o irmão tenha a solução, o outro tenha a solução. Nós queremos tentar. Onde que a Bíblia relatou a respeito de todas as perseguições, onde foi buscar na cadeia da oração. E Deus vai se manifestar, vai levantar anjo, se nós buscarmos, Deus vai se manifestar. No propósito de Deus fazer, não é levantar para fazer isso, contra a outra, para fechar a outra, não é levantar com o propósito de igreja. Deus vai se mover, vai fazer. Mas se nós também não levantar, ficar só esperando, e o cabelo não sabe o que vai ser, para mandar o quê? Não é para fazer o quê? Pode falar. Essa igreja, eu tenho uns 5 anos para na nova direção? 8. 8 anos. Então tem 8 anos que eu estou na proposta do norte. E eu, irmão Mirim, nós vai, só se tiver chovendo, tirando, não vai. Mas tirando disso, nós estamos todos sábados ou toda segunda. Eu acho que a gente tem que convocar para a oração. Mas a oração ela tem que ser de dentro para fora. Né? A igreja ela precisa se reunir em oração, sim. Né? Nós somos aqui em torno hoje de 35, né? As 35 pessoas contando com o agregado. Pode contar no dia, quem gosta do culto de oração. Eu gosto do culto de oração. Eu gosto do culto, onde você chega, joga o joelho. Faz uma experiência aqui, irmão. Eu gosto de usar nós como exemplo. Olha quando os crentes chegam na igreja, quantos dobram o joelho para orar, quantos fecham os seus olhos para orar, quantos na hora da oração conseguem ficar um tempo falando com Deus. Mal já fica esperando um amém, né? Amém, Jesus. Né? Então assim, às vezes a gente tem que se posicionar. Vamos orar. Vamos clamar. Porque o clamor, ele move o coração de Deus, né? O crente, quando ele ora, ele vê as coisas mudando, né? O que mais precisa hoje é de igrejas que oram a Deus. Orações com propósito, né? Com objetivo. Essa lição nós aprendemos aí sobre as perseguições, né? Sobre a igreja. Ela precisa estar preparada, porque vai levantar perseguições. Já tem perseguições contra a igreja, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí. Está uma guerra entre o Silas com a Rafaia, né? E a Damares a respeito de expor pastores que estão se corrompendo na máfia desse banco master aí. Então, assim, já está tendo essas perseguições. Agora, nós, como cristãos, a gente precisa se posicionar e dizer qual lado quer estar: do lado da verdade ou do lado da mentira, do lado de Deus ou do lado
do inimigo, né? Só fazendo algumas perguntas aqui, quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja? Quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja? Quem sabe? Os 3 grupos que faziam oposição à igreja: sacerdotes, saduceus e o capitão do templo. Em quais esferas a igreja sofria perseguição? Política e religiosa, né? As duas. O que não é incomum no livro de Atos? O que não é incomum? O que não é incomum no livro de Atos? Você estava acompanhando o estudo? Vamos lá. O que não é incomum? Orações? Não. O que não era incomum? Não era oração, né? Não, só um. O que não era incomum? Presença de anjos, né? Não era incomum. Cite 3 eventos como resultado de oração conforme demonstração na lição. Foi até dito aqui, né? 3 exemplos da demonstração da oração surgiu efeito, né? Esse eu vou até dizer. 3 eventos como resultado de oração demonstrada na lição são: o cristão orava e o lugar em que estava tremeu. Paulo teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. O que Atos 5:29 mostra em relação à primeira igreja? A igreja não negociava. Isso, né? Registra a ousadia do testemunho de Pedro e uma clara defesa dos valores cristãos por parte da primeira igreja, né? A igreja ela tem valor cristão, ela precisa o quê? Lutar por esses valores cristãos, preservar, não se corromper, não se vender, né? O que eu digo aqui esta manhã é que a maioria dos cristãos estão se vendendo, né? Se vendendo por causa de posição social, por causa de emprego, por causa de secretaria. Então os cristãos eles precisam se posicionar. Valor cristão não se negocia, né? Aquilo que você acha segundo a Sagrada Escritura não se negocia, né? Ah, mas eu vou me dar bem. Tudo bem, você pode até se dar bem, mas vale a pena perder o céu por causa disso, né? Então isso aí a gente precisa entender que valor cristão não se negocia. Amém? Relator para nós. Presente 13, ausente 18, oferta R$4. Amém. Vamos se colocar de pé, irmão, vamos orar, né? Domingo, hoje à noite, nós temos culto de louvor e adoração a Deus. Que o Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações. Quero agradecer ao João Lourenço, né? Que está participando da live. Que Deus possa alcançar a vida dele cada dia mais, né? Que onde ele estiver, né? Que Deus possa usar ele como instrumento da parte de Deus, né? Pai querido, Jesus amado, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor por este momento tão precioso, onde nós aprendemos a respeito das perseguições que irão surgir.
surgir ou que já surgiram ao longo desse tempo. Aprendemos também, ó Deus, sobre o valor da oração, sobre nos prostrar diante do Senhor, sobre ter propósito na oração, para que as coisas possam acontecer. E nós entendemos, ó Deus, que muitas das vezes as falhas é nossa por não exigir oração, por não orar, por não buscar mais da parte do Senhor, sabendo que o Senhor sempre derrama aquilo que nós clamamos e aquilo que nós buscamos. Mas que nesta manhã nós possamos aprender mais a estar diante da presença do Senhor, a buscar a Tua palavra, a buscar orar ao Senhor para crescimento espiritual, para crescimento financeiro, crescimento, ó Deus, numérico, porque sim, nós queremos ver uma igreja grande sim, uma igreja crescida sim, mas qual a finalidade disso? É povoar o céu e saquear o inferno, ou somente ter número de pessoas no nosso meio? Que nós possamos, ó Deus, crer que o Senhor é capaz de mudar corações e trazer pessoas transformadas para nos ajudar na seara do Senhor. Então nos capacita a buscar a presença do Senhor, a orar mais do Senhor, para ver esses crescimentos acontecer no nosso meio. Eu sei, ó Deus, que tem muitas vidas aí fora que precisam estar na presença do Senhor. Eu sei que tem baterista aí fora, tem tocador de violão, tem outros instrumentistas aí fora que estão parados, e o Senhor pode usar eles sim, ó Deus, para estarmos aqui nos ajudando. Mas nós colocamos isso nas mãos do Senhor, ó Deus, crendo que o Senhor tem uma resposta para cada um de nós. Então nos ajude a nos posicionar, a orar, a buscar a Tua presença, a buscar o crescimento da Tua igreja cada vez mais. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da nossa irmã Ludmila, que ministrou esse estudo, que o Senhor possa abrir a mente dela, ó Deus, a cada dia mais, que ela continue buscando a presença do Senhor, buscando agregar conhecimento para compartilhar com a igreja. Muito obrigado por tudo, Deus, nós te agradecemos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça e salvação do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Não tem